راديو أمون. El reciente alto el fuego llegó demasiado tarde para salvar estas aldeas. Hoy el presidente Clinton manifestó su preocupación ante el deterioro de la situación. Última hora. El capo internacional. Antes que a morte chegue, Dé precisa aprender a conviver com algo talvez mais cruel do que a própria ausência. A possibilidade de ser esquecido por quem o ensinou a existir. Dona Almerinda, sua avó, está nos estágios finais da doença de Alzheimer. Quase não fala, já não caminha e parece habitar uma região da consciência a qual o neto não consegue chegar por inteiro. Ele a se alimenta, dá banho nela, ajeita seu corpo na cadeira de rodas, administra remédios e procura sinais mínimos de reconhecimento em um rosto que se torna, dia após dia, mais silencioso. Dé ainda é muito jovem para carregar sozinho tamanha responsabilidade, mas a realidade não lhe oferece o luxo de esperar pela maturidade. Em Casa Branca, a adolescência não termina porque alguém decide crescer. Ela é interrompida quando o cuidado com outra vida se transforma numa obrigação incontornável. É nesse ponto que a história poderia facilmente mergulhar no melodrama da doença terminal, acumulando lágrimas, discursos sobre despedida e cenas destinadas a esmagar emocionalmente o espectador. Luciano Vidigal escolhe outro caminho. Dé sabe que não poderá salvar a avó, e o filme também sabe disso. Por isso, a questão central não é descobrir se Almerinda sobreviverá, mas perguntar o que ainda pode ser vivido quando o tempo já parece ter acabado. Com os amigos Adrianinho e Martins, ele começa aí a inventar pequenas maneiras de devolver à velha senhora pedaços de um mundo que a memória está apagando. Fotografias, passeios, a passagem de um trem, lugares associados ao passado, movimentos que talvez despertem alguma lembrança corporal onde já não existe lembrança verbal. A ameaça permanece presente, porém não domina cada quadro. Ao redor dela continuam existindo piadas, desejos, paixões, confusões, música, amizade e a agitação cotidiana da Chatuba. A força da premissa está justamente nessa convivência entre o irreversível e o banal. Enquanto a vida de Almerinda se aproxima do fim, os meninos continuam tendo fome, precisando de dinheiro, desejando outras pessoas, provocando uns aos outros e se metendo em situações que pertencem à idade deles. Dé não recebe do mundo uma pausa para elaborar o luto antecipado. O aluguel continua vencendo, os remédios continuam custando caro, as ruas continuam difíceis para uma cadeira de rodas, a polícia continua podendo transformar uma circulação cotidiana em humilhação e a casa continua exigindo trabalho material. O filme compreende que a tragédia para quem vive com poucos recursos raramente aparece como um acontecimento isolado. Ela chega misturada às contas, à precariedade dos serviços, aos deslocamentos, ao cansaço e à necessidade de seguir funcionando. Mas Dé não está sozinho, e talvez essa seja a descoberta mais importante que Casa Branca oferece desde os primeiros minutos.
Adrianin e Martins não surgem apenas como amigos encarregados de aliviar a atmosfera com humor, nem como coadjuvantes cuja função seja observar o sofrimento do protagonista. Eles entram efetivamente no trabalho do cuidado. Empurram a cadeira, carregam a almerinda, procuram soluções, dividem dificuldades, fazem companhia e transformam o problema de um deles numa tarefa do grupo. É nessa redistribuição afetiva da responsabilidade que a narrativa começa a escapar das convenções do drama individual. A pergunta já não é apenas como Dé suportará perder a avó, mas como uma pequena comunidade improvisada pode proteger alguém quando as estruturas tradicionais de proteção são frágeis ou insuficientes. A primeira grande declaração estética do filme não vem de um diálogo explicativo, mas de um gesto doméstico. Dé dá banho na avó, lavando com atenção o rosto, as orelhas, o pescoço e o corpo de uma mulher que depende dele para quase tudo. A cena poderia ser tratada como demonstração de sacrifício, porém Vidigal prefere observar a intimidade do trabalho sem transformá-lo em espetáculo de sofrimento. Há delicadeza naquele contato, mas há também rotina. Dé aprendeu movimentos que já fazem parte de seu cotidiano. A imagem estabelece desde cedo que o protagonista será definido menos pelo que afirma sobre si do que pelas coisas que faz quando ninguém está aplaudindo. É importante perceber a radicalidade silenciosa dessa escolha, num imaginário audiovisual que tantas vezes reservou aos jovens negros da periferia brasileira papéis ligados à ameaça, ao confronto, à hipermasculinidade ou à criminalidade. Dé aparece primeiro como cuidador. Sua relação com o corpo vulnerável de Almerinda não é construída como humilhação masculina, nem como penitência heroica, mas como forma ordinária de amor. Adrianin e Martins, ao se somarem ao cuidado, ampliam esse deslocamento. 3 rapazes negros podem ocupar a tela carregando uma senhora idosa, preocupando-se com remédios, dividindo medos e oferecendo suporte uns aos outros, sem que a narrativa precise justificar essa sensibilidade como exceção. O filme não retira deles humor, desejo, impulsividade ou orgulho. Simplesmente recusa a ideia de que essas características sejam incompatíveis com ternura. Essa abordagem ganha significado especial quando observada dentro da trajetória de Luciano Vidigal. Nascido e criado no Morro do Vidigal e ligado durante décadas ao grupo Nós do Morro, o cineasta construiu sua experiência artística a partir de uma relação direta com territórios frequentemente transformados pelo audiovisual em cenários de observação externa. Antes de Casa Branca, participou de projetos como 5 vezes Favela, Agora por Nós Mesmos e Cidade de Deus, 10 anos depois, obras que, de maneiras diferentes, já dialogavam com a disputa por quem tem o direito de produzir imagens sobre as favelas e periferias brasileiras. Casa Branca é seu primeiro longa de ficção dirigido individualmente e isso ajuda a explicar a dimensão autoral da obra. Não se trata simplesmente de filmar uma história localizada na periferia, mas de intervir numa tradição de representação. O ponto não é afirmar que filmes sobre violência urbana sejam necessariamente falsos ou ilegítimos. A violência existe, o racismo existe, a ação policial aparece em Casa Branca e a precariedade económica não é escondida. O problema surge quando uma parcela da experiência social é elevada à condição de totalidade, fazendo com que certos territórios cinematográficos pareçam incapazes de produzir qualquer coisa além de crime, medo e brutalidade. Durante décadas, a favela e a periferia foram frequentemente apresentadas como lugares nos quais o espectador de fora entrava para descobrir um mundo extraordinariamente perigoso. Vidigal desloca a curiosidade. Aquilo que deseja mostrar como extraordinário é a densidade humana de uma vida considerada ordinária. Por isso seria insuficiente descrever Casa Branca como um filme que oferece uma imagem positiva da periferia. A palavra positivo pode sugerir uma operação cosmética, como se Vidigal simplesmente substituísse imagens ruins por imagens agradáveis. Sua estratégia é mais complexa. O filme não diz que a Chatuba é um espaço sem violência ou dificuldade, mostra, ao contrário, que nenhum desses elementos possui o monopólio da verdade sobre o lugar. Há precariedade e festa, racismo e solidariedade, abandono institucional e invenção comunitária, desejo e morte, humor e exaustão coexistindo no mesmo tecido social. A inspiração em uma história real próxima ao diretor contribui para essa sensação de experiência observada por dentro. O personagem de Dé nasce de um jovem conhecido por Vidigal, alguém que precisou cuidar da avó em circunstâncias semelhantes
E essa origem talvez explique por que o roteiro demonstra menos interesse em construir grandes reviravoltas do que em acumular situações de convivência. Filmado na Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense, o longa assume o espaço não apenas como pano de fundo, mas como matéria narrativa. Ruas, trilhos, ladeiras, casas, lajes, comércios e caminhos determinam a maneira como os corpos circulam e, portanto, interferem diretamente nas ações. Levar a Almerinda para fora de casa é também enfrentar uma arquitetura urbana pouco preparada para sua fragilidade. O detalhe é decisivo porque a condição física de Almerinda transforma a geografia em dramaturgia. Uma escada que para outro personagem seria apenas cenário, torna-se obstáculo. Uma subida converte-se em esforço coletivo. O transporte de uma cadeira de rodas revela imediatamente quais espaços foram ou não pensados para pessoas dependentes de cuidados. Quando os amigos levantam, carregam ou ajudam a deslocar Almerinda, o filme inscreve a desigualdade urbana no movimento dos corpos sem precisar interromper a narrativa para pronunciamentos sociológicos. A dificuldade está incorporada ao gesto. O espaço fala porque exige trabalho. Nesse sentido, a casa do título pode ser compreendida, antes de tudo, como uma estrutura concreta cuja estabilidade está sempre ameaçada. É o lugar em que Dé e Almerinda ainda conseguem preservar alguma forma de continuidade, mas o aluguel pendente transforma até esse pequeno abrigo em território precário. A vizinha que cobra o pagamento, irreverentemente apelidada de Bruxa de Blair, introduz humor numa situação potencialmente angustiante. E a referência cinematográfica revela algo importante sobre o modo como os personagens habitam o mundo. Eles não são figuras sociais encerradas numa tese sobre pobreza. Veem filmes, criam apelidos, fazem associações, produzem cultura entre si. Até a ameaça de perder a moradia pode passar pelo filtro da brincadeira, não porque seja pouco séria, mas porque o humor é uma maneira de sobreviver ao peso da seriedade. A grafia Casa Branca, com K, reforça essa sensação de identidade construída fora de um padrão institucional. O título soa familiar e ao mesmo tempo ligeiramente deslocado, como se nomeasse um espaço conhecido sob outra ortografia, apropriada pelos próprios personagens. Casa Branca poderia evocar autoridade, formalidade, poder ou uma referência institucional. Casa Branca ganha uma textura mais íntima e particular. Sem precisar transformar essa diferença ortográfica em símbolo rígido, é possível percebê-la como parte do jogo do filme com linguagem, pertencimento e reinvenção. A casa aqui não é palácio nem centro do poder. É um espaço doméstico vulnerável que se torna, pela circulação de afetos, centro moral da narrativa. A dramaturgia de Vidigal se organiza em torno da certeza de uma perda. Diferentemente de narrativas que constroem suspense sobre o destino de um doente, Casa Branca não esconde a gravidade do Alzheimer de Almerinda. Desde cedo, sabemos que a despedida está próxima. Essa transparência desloca a atenção do o que vai acontecer para como esses personagens viverão até que aconteça, aproximando o filme de uma crônica de amadurecimento. A morte funciona como horizonte, não como truque narrativo. Essa escolha permite que cenas aparentemente pequenas adquiram enorme intensidade. Dé mostra fotografias à avó na tentativa de alcançar algum ponto de contato com a mulher que ela foi. O gesto tem uma crueldade delicada. Uma fotografia existe precisamente porque promete conservar aquilo que o tempo destrói, mas diante do Alzheimer, essa promessa se torna instável. O rosto registrado continua lá, o acontecimento continua materialmente preservado. Porém, a pessoa que viveu aquele instante talvez já não consiga reconhecê-lo. O cinema, a arte baseada em imagens que sobrevivem aos momentos que registram, encontra nessa situação uma espécie de espelho melancólico. Quando Dé leva Almerinda para ver o trem passar, o filme transforma outro elemento cotidiano em dispositivo de memória. O trem não precisa transportar os personagens para nenhum destino narrativo extraordinário. Basta atravessar o quadro, produzir ruído, vento e movimento. Há algo profundamente cinematográfico nessa experiência, pois o trem ocupa uma posição histórica na própria mitologia do cinema e, ao mesmo tempo, pertence ao cotidiano material daquele território. Para Almerinda, sua passagem pode tocar uma região de lembrança que as palavras já não alcançam. Para Dé, observar a avó observando o trem significa procurar um vestígio de reciprocidade. Os objetos e lugares ligados ao passado de Almerinda passam, assim, a funcionar como tentativas de reconexão. Dé não pode restaurar a memória da avó,
mas pode oferecer estímulos que devolvam ao presente alguma impressão do que foi vivido. Existe uma diferença crucial entre lembrar por alguém e lembrar com alguém. O neto começa tentando compartilhar recordações. À medida que a doença avança, percebe que terá de carregar sozinho uma parte cada vez maior da memória comum. Cuidar de Almerinda significa também tornar-se guardião de uma história que ela já não consegue narrar. A roda gigante é especialmente sugestiva dentro dessa lógica. Sua forma circular, o movimento de subida e descida e a repetição do trajeto condensam visualmente temas centrais do filme. Retorno, passagem do tempo, deslocamento sem fuga definitiva. Levar Almerinda a um lugar associado à juventude dela não significa recuperar literalmente aquela juventude, mas permitir que o corpo volte a experimentar uma sensação talvez anterior à deterioração. O passeio introduz uma dimensão quase lúdica na relação com uma personagem marcada pela imobilidade. Mesmo quando a memória se fecha, o movimento ainda pode criar presença. A caminhada até o alto da montanha leva essa ideia a uma escala ainda mais física. Para alcançar um lugar importante para Almerinda quando estava lúcida, os rapazes precisam atravessar trechos difíceis, carregar a mulher e sua cadeira, coordenar forças e transformar a amizade em esforço muscular. O percurso é ao mesmo tempo concreto e simbólico sem precisar deixar de ser nenhuma das duas coisas. Cada obstáculo lembra que oferecer uma experiência simples a alguém com mobilidade reduzida pode exigir uma operação coletiva extraordinária. Ao chegarem ao alto, o valor da paisagem não está na contemplação turística, mas no fato de que todos precisaram produzir aquele instante. A fotografia de Arthur Sherman encontra nesses exteriores uma das chaves do filme. A luz da baixada é usada para construir uma paisagem viva, solar, colorida, mas sem convertê-la num cartão postal higienizado do Rio de Janeiro. A câmera reconhece beleza na textura das ruas, nas fachadas, nas roupas e na circulação dos moradores, ao mesmo tempo que preserva irregularidades e limitações materiais. Essa recusa do pitoresco é essencial. A periferia não aparece como cenário autêntico preparado para impressionar o visitante, mas como espaço de permanência. Há uma discussão crítica interessante em torno dessa fotografia, porque o mesmo trabalho visual premiado no Festival do Rio também recebeu ressalvas de alguns observadores quanto à iluminação e à planificação de determinadas cenas. A aparente contradição é produtiva. Em certos momentos, a opção por uma visualidade direta, pouco polida segundo padrões de dramaticidade convencional, aproxima os personagens de uma sensação de espontaneidade. Em outros, sombras, enquadramentos ou distâncias podem limitar a leitura de pequenas expressões. Casabranca não é um filme de perfeição plástica uniforme, e sua potência estética emerge muitas vezes dessa fricção entre composição elaborada e energia de vida capturada quase documentalmente. O mais relevante é que Vidigal raramente usa a câmara para impor superioridade aos personagens. Não há interesse em contemplar a pobreza de modo ornamental, nem em converter objetos deteriorados em fetiches de autenticidade. Os ambientes são fotografados sobretudo porque são lugares usados por alguém. A casa é onde a Almerinda é cuidada. As ruas são percorridas, a laje é lugar de encontro. Os trilhos organizam um ritual. A farmácia envolve uma necessidade urgente. A montanha guarda a memória. A mise-en-scène possui uma ética de funcionalidade. Os espaços significam porque neles se vive. A montagem de André Sampaio acompanha essa dramaturgia de episódios. O filme não busca a aceleração típica de narrativas juvenis construídas como sucessão de conflitos cada vez maiores. Há uma circulação entre a rotina de Dé, com Almerinda, as histórias dos amigos, momentos de humor, problemas financeiros, experiências amorosas e situações de violência institucional. Essa estrutura pode parecer dispersiva a quem espera que cada cena empurre mecanicamente uma única linha de ação. Entretanto, a dispersão controlada reproduz algo da maneira como a vida acontece durante um período de crise familiar. Mesmo quando uma preocupação domina emocionalmente tudo, o resto do mundo não deixa de existir. A doença de Almerinda, portanto, não suspende a juventude ao redor dela. Adrianin e Martins possuem interesses próprios, relações, inseguranças e modos distintos de reagir a problemas. O roteiro reserva espaço para esses movimentos porque compreende que a amizade verdadeira não significa a dissolução completa das individualidades. Eles formam um trio justamente porque não são intercambiáveis. Suas diferenças aparecem em episódios como o da farmácia, onde decisões práticas revelam temperamentos, limites morais e maneiras particulares de encarar a urgência. D é o mais introspectivo dos três.
e Big Shaum constrói sua interpretação evitando transformar a responsabilidade em solenidade permanente. O personagem carrega cansaço, timidez, humor e uma atenção quase automática à avó. Há algo comovente no fato de que muitos dos gestos mais difíceis para um jovem de sua idade já se tornaram habituais. Ele não acorda todas as manhãs como um mártir consciente de sua grandeza moral. Simplesmente continua fazendo o que precisa ser feito. É justamente essa ausência de autocelebração que torna o personagem tão forte. A atuação de Teca Pereira parte de um desafio inverso. Almerinda dispõe de poucos instrumentos tradicionais de caracterização porque a doença reduziu drasticamente sua fala e autonomia. A atriz precisa construir presença dentro da aparente ausência, permitindo que um olhar, uma respiração ou um pequeno movimento adquira enorme significado sem transformar cada mínimo gesto em revelação melodramática. A personagem está simultaneamente ali e distante. O espectador, como D, passa a procurar sinais de consciência no rosto dela. Essa procura cria um regime emocional peculiar. Quando Almerinda parece reagir a alguma lembrança ou estímulo, a cena não precisa garantir que ela voltou por alguns segundos em sentido clínico. O importante é a interpretação afetiva que os outros personagens fazem do gesto. Para quem cuida de alguém cuja capacidade de comunicação se deteriorou, uma pequena resposta pode adquirir uma dimensão desproporcional, porque confirma, ainda que provisoriamente, a existência de um vínculo. Casabranca entende essa economia microscópica da esperança. Uma expressão vale mais do que um discurso, porque surge num contexto em que o discurso já não é possível. A relação entre Dé e Almerinda também inverte a direção habitual do cuidado intergeracional. A avó pertence a uma geração que em algum momento cuidou do menino. Agora é o neto que precisa lavar, alimentar, proteger e transportar a mulher idosa. Essa inversão não aparece como simples troca de papéis, pois nenhum jovem está realmente preparado para ocupar o lugar de quem um dia lhe deu estrutura. Dé age como adulto em muitas situações, mas continua sendo um adolescente cuja própria formação está em andamento. É nesse conflito temporal que reside grande parte da melancolia do filme. Quando pensamos no género coming of age, é comum imaginar personagens que amadurecem por meio de descobertas amorosas, conflitos familiares, primeiras decisões profissionais ou rupturas com a infância. Casabranca reorganiza essa tradição ao colocar o cuidado de uma pessoa idosa no centro da passagem para a vida adulta. Dé aprende sobre finitude antes de ter experimentado plenamente a liberdade associada à juventude. Seu amadurecimento não consiste em abandonar uma família sufocante, mas em permanecer junto de alguém que está partindo. A responsabilidade não é obstáculo secundário ao crescimento. Ela é o próprio mecanismo do crescimento. Adrianin, interpretado por Diego Francisco, oferece uma energia distinta. Sua presença é mais expansiva e o ator encontra uma combinação de graça, impulsividade e vulnerabilidade que impede o personagem de virar simples alívio cômico. A premiação de Francisco como ator coadjuvante no Festival do Rio reconheceu precisamente essa capacidade de sustentar diferentes registros. Em determinadas situações, Adrianin parece capaz de transformar qualquer dificuldade em conversa ou brincadeira. Quando confrontado pela violência policial, porém, essa liberdade corporal e verbal encontra um poder que pretende esmagá-la. A cena da abordagem policial constitui uma das rupturas tonais mais importantes do longa. Até então, a dureza econômica aparece frequentemente absorvida por redes de ajuda, humor e criatividade. Diante da polícia, os meninos descobrem uma estrutura cuja lógica não depende de reciprocidade. A agressão não precisa ser convertida num grande espetáculo físico para ser devastadora. Palavras, ameaça, intimidação e extorsão bastam para lembrar que aqueles corpos jovens são lidos pelo Estado de maneira muito diferente da forma como o filme os apresentou ao espectador. Esse contraste é politicamente sofisticado porque Vidigal I nos permite conhecer os personagens em sua intimidade. Vimos Dé dando banho na avó, vimos os amigos carregando uma cadeira, discutindo dinheiro, brincando, desejando, ajudando. Quando a abordagem ocorre, o espectador possui um conhecimento deles que os agentes policiais não querem possuir. O mecanismo do racismo é exposto justamente como recusa de complexidade. A autoridade reduz sujeitos cuja humanidade já conhecemos a corpos presumidamente suspeitos. A violência da cena nasce também desse choque entre duas formas de olhar. Em obras centradas na repressão policial, uma sequência desse tipo poderia converter-se no núcleo absoluto da identidade dos personagens.
Casa Branca faz algo diferente ao permitir que a vida continue depois. Isso não diminui a gravidade da violência, pelo contrário, mostra sua normalização estrutural. Para muitos jovens negros, uma abordagem abusiva não surge como acontecimento isolado que reorganiza toda a narrativa de sua existência, mas como mais uma camada de risco dentro de uma rotina já carregada de responsabilidades. O filme denuncia sem permitir que o agressor se torne protagonista. A masculinidade negra é, por isso, um dos campos de disputa mais importantes do longa. Adrianin e Martins estão constantemente juntos, mas sua amizade não depende de competições para provar quem é mais duro, mais sexualmente dominante ou menos sensível. Existe provocação, vaidade e desejo, evidentemente, porém existe também disponibilidade concreta para ajudar. Quando um deles precisa, os outros aparecem. O cuidado circula horizontalmente. Essa horizontalidade é particularmente significativa porque o trabalho de cuidar costuma ser culturalmente associado às mulheres. Em Casa Branca, 3 rapazes executam tarefas tradicionalmente feminilizadas sem que o roteiro as trate como situações cômicas decorrentes de sua suposta inadequação. Eles não brincam de enfermeiros, nem recebem aplauso excepcional por fazerem o mínimo. Estão simplesmente envolvidos no cuidado de Almerinda porque ela precisa deles. O gesto cinematográfico consiste em naturalizar algo que a representação dominante frequentemente apresenta como improvável. É claro que essa inversão não significa que as mulheres desapareçam do universo do filme. Ao contrário, a presença de mulheres que sustentam famílias e organizam redes periféricas permanece perceptível, formando parte do contexto em que os garotos cresceram. O que Vidigal faz é permitir que uma ética associada historicamente à experiência feminina atravesse também os corpos masculinos. Dessa maneira, o filme não substitui uma masculinidade ruim por uma masculinidade idealizada, mas amplia as possibilidades de comportamento disponíveis para esses personagens. Eles podem desejar e cuidar, errar e proteger, rir e chorar. O corpo é central nessa construção. O corpo de Almerinda perdeu autonomia. Os corpos dos meninos precisam compensar essa perda carregando-a. Os corpos jovens vivem ainda a intensidade do desejo. Os corpos negros encontram a vigilância policial. Os corpos se aproximam em amizade, trabalho e sexualidade. Vidigal evita separar essas dimensões em categorias morais rígidas. A mesma juventude que sustenta uma senhora durante uma subida pode experimentar desejo numa laje, e não há contradição nisso. A sequência de intimidade na laje, comentada justamente por sua naturalidade, integra esse projeto de representar a juventude periférica para além de funções sociais pré-determinadas. Em vez de filmar o desejo como transgressão moral ou espetáculo sensacionalista, a cena o incorpora ao campo mais amplo da descoberta afetiva. A laje, espaço recorrente na vida urbana periférica, deixa de ser cenário de vigilância ou confronto e torna-se lugar de liberdade corporal. A câmara procura mais a espontaneidade e a cumplicidade do que a exibição. Trata-se menos de provocar o espectador do que de reconhecer que aqueles personagens também possuem vida íntima. Thalita, interpretada por Gi Fernandes, acrescenta outra linha de desejo e criação. Seu sonho de cantar aproxima o filme da relação entre juventude periférica e produção cultural, recusando a ideia de que arte seja luxo reservado a quem já possui segurança material. Para quem vive num ambiente atravessado por precariedade, criar não é necessariamente fuga à política. Pode ser maneira de imaginar um futuro diferente e de produzir identidade no presente. Os quadros e referências culturais presentes em determinados ambientes reforçam essa dimensão. Nina Simone e Zumbi dos Palmares, por exemplo, inscrevem a experiência dos personagens numa memória negra mais ampla, sem que o cenário precise se transformar em aula de história. Adrianin, por sua relação com pintura e grafite, encarna de outro modo essa capacidade criadora. O grafite é especialmente adequado ao universo de Casa Branca porque produz imagem diretamente sobre o espaço urbano, convertendo muro em suporte e território em linguagem. Num filme preocupado com quem tem o direito de representar a periferia, a presença de um jovem que literalmente deixa marcas visuais no lugar em que vive possui evidente força simbólica. Ele não é apenas objeto da imagem cinematográfica de Vidigal. Dentro da ficção, também é produtor de imagens. A autoria se multiplica. A participação de artistas e a presença da música num evento destinado a arrecadar recursos para os meninos fazem a cultura funcionar ainda como rede material de solidariedade. Não se trata apenas de cantar sobre comunidade,
mas de mobilizar a arte para responder a uma necessidade concreta. O filme recusa uma oposição simplista entre expressão cultural e sobrevivência. Música, grafite, festa e encontro podem participar da economia afetiva e financeira do território. A cultura é prazer, identidade e recurso. A trilha sonora, associada ao trabalho de Fernando Aranha e Guga Bruno, participa desse equilíbrio sem sufocar a vulnerabilidade das cenas. Em filmes sobre doença terminal, a música muitas vezes é usada como instrução emocional, antecipando exatamente quando o espectador deve chorar. Casa Branca tende a confiar mais na convivência entre sons cotidianos, vozes, ruídos urbanos e momentos musicais. Isso combina com uma obra interessada em aproximar a morte da vida, não em separá-la num registro solene. O sentimento surge do acúmulo de experiência antes de surgir da ênfase sonora. O som do trem é exemplar nesse sentido. Ele não é simplesmente efeito ambiental. Seu peso mecânico, a aproximação, a passagem e o afastamento oferecem uma experiência sensorial que pode ser compartilhada por personagens cuja comunicação verbal se tornou difícil. Para Almerinda, o som talvez funcione como memória corporal. Para Dé, torna-se parte de um ritual. Para o espectador, marca o tempo. Cada passagem lembra que alguma coisa continua se movendo, mesmo quando a vida de uma pessoa parece suspensa. A montagem trabalha frequentemente com esse contraste entre movimento e imobilidade. Almerinda está fisicamente limitada, enquanto os meninos circulam com energia. As ruas estão cheias de fluxo, mas a rotina do cuidado exige repetição. O trem atravessa, a roda gigante gira, os jovens caminham, a doença avança. O filme encontra unidade não numa trama rigidamente causal, mas num sistema de movimentos em torno de um corpo cada vez mais imóvel. Essa oposição pode ser lida também como comentário sobre o tempo. Para Dé, cada dia possui urgência porque pode ser um dos últimos com a avó. Para Almerinda, a própria continuidade temporal está fragmentada pela doença. O Alzheimer rompe a sequência autobiográfica que permite dizer: eu fui aquela pessoa, vivi aquilo e cheguei até aqui. Dé tenta reconstruir essa sequência externamente usando fotografias e lugares como pontes. O cinema, por sua vez, monta fragmentos para criar continuidade, tornando a forma do filme uma resposta artística ao problema da memória. Existe algo profundamente comovente na tentativa humana de preservar experiências por imagens. Fotografamos pessoas porque sabemos, mesmo sem pensar conscientemente nisso, que os instantes desaparecerão. Casa Branca coloca essa prática diante de uma doença que corrói a capacidade de reconhecer o passado registrado. Quando Dé mostra imagens à avó, não está apenas dizendo, olhe o que aconteceu. Está pedindo silenciosamente, continue sendo quem viveu isso comigo. A impossibilidade de garantir essa continuidade é uma das dores mais profundas da narrativa. Ao mesmo tempo, o filme evita reduzir Almerinda à doença. Mesmo quando ela já não consegue formular sua própria história, os esforços dos personagens lembram que existe uma biografia anterior à condição médica. Ela teve juventude, lugares preferidos, experiências, gostos, relações. O fato de o espectador conhecer pouco dessa vida passada não significa que ela seja inexistente. Pelo contrário, a ausência de exposição detalhada pode produzir respeito. Almerinda não precisa ter sua vida inteira transformada em informação narrativa para merecer cuidado. Essa postura distancia Casa Branca de certo sentimentalismo que transforma pessoas doentes em máquinas de produzir crescimento para protagonistas saudáveis. É verdade que Dé amadurece por meio do cuidado, mas Almerinda não existe apenas para ensiná-lo. O filme dedica atenção à sua dignidade física, aos rituais destinados a proporcionar-lhe prazer e àquilo que ainda pode ser experimentado por ela. A pergunta não é somente o que Dé aprenderá com a morte da avó. É também o que ele consegue oferecer enquanto ela permanece viva. Esse princípio explica a insistência em aproveitar os últimos dias, em vez de simplesmente aguardar o desfecho. Quando o diagnóstico terminal é anunciado, os personagens poderiam recolher-se à tristeza. Em vez disso, transformam a notícia numa espécie de programa ético. Se o tempo é pouco, é preciso torná-lo significativo. A palavra aproveitar adquire aqui um sentido que não tem nada de hedonismo superficial. Significa insistir que uma pessoa à beira da morte ainda possui direito a experiências de prazer, beleza e companhia. Há nessa atitude uma crítica discreta à forma como sociedades tratam velhice, doença e dependência. Pessoas com condições degenerativas podem ser socialmente reduzidas ao que já não conseguem fazer.
Almerinda, em contraste, continua sendo destinatária de ações destinadas não apenas a mantê-la biologicamente viva, mas a produzir bem-estar. Dé não quer somente cumprir uma obrigação de sobrevivência. Ele quer proporcionar momentos. A diferença é ética e estética. O problema é que produzir esses momentos exige recursos. Remédios custam dinheiro, aluguel custa dinheiro, cuidar em tempo integral impede de trabalhar de maneira regular. E até deslocamentos aparentemente simples demandam esforço e infraestrutura. Casa Branca inscreve assim o amor dentro da economia. Afeto não paga automaticamente as contas e solidariedade não elimina a desigualdade estrutural. A beleza da comunidade não deve ser confundida com uma desculpa para a ausência do Estado. Essa distinção é crucial para evitar a romantização da pobreza. Seria confortável interpretar o filme dizendo que, apesar de não terem recursos, os personagens possuem amor e, portanto, são mais ricos de alguma maneira moral? Vidigal não sustenta esse clichê. O amor é real, mas o dinheiro continua necessário. A amizade é poderosa, mas não deveria ser obrigada a substituir serviços públicos adequados. A criatividade ajuda, mas não torna justo que um adolescente precise assumir praticamente sozinho cuidados de alta complexidade. A solidariedade aparece como resistência às falhas estruturais, não como justificativa para que elas permaneçam. Quando os meninos precisam encontrar maneiras de comprar remédios ou pagar o aluguel, o roteiro faz o peso econômico atravessar a intimidade. Dé não pode separar o amor pela avó das condições materiais para manter esse amor em funcionamento. O capitalismo doméstico do cuidado é brutal justamente porque tarefas feitas por afeto consomem tempo que poderia ser vendido como trabalho, enquanto necessidades médicas geram novos custos. Cuidar gratuitamente não significa cuidar sem custo. O filme torna visível essa contradição. A situação possui ainda uma dimensão geracional. Um adolescente deveria estar acumulando experiências que abrissem possibilidades de futuro, mas D precisa concentrar energia na administração do presente imediato. A juventude é geralmente imaginada como fase de expansão. Para ele, torna-se fase de contenção. Há coisas que deseja fazer, mas a necessidade de permanecer perto de Almerinda limita sua mobilidade. Seu amor não elimina a sensação de perda associada a tudo aquilo que talvez esteja deixando de viver. É precisamente por isso que Adrianin e Martins são tão essenciais. Eles não oferecem ao protagonista apenas ajuda prática, preservam sua condição de jovem. Quando estão juntos, Dé ainda pode brincar, participar de conversas, experimentar o absurdo cotidiano, desejar e ser desejado. Os amigos impedem que a identidade dele seja reduzida à função de cuidador. Em outras palavras, eles cuidam de Dé enquanto Dé cuida de Almerinda. Essa estrutura triangular do cuidado é uma das ideias mais belas do filme. Dé sustenta a avó. Os amigos sustentam Dé. A comunidade, em vários momentos, sustenta os três. Nenhuma pessoa funciona como unidade totalmente autossuficiente. Casa Branca propõe uma visão de sujeito fundada na interdependência, contrariando o ideal contemporâneo de autonomia absoluta. Precisar dos outros não aparece como fracasso moral. A amizade entre os meninos pode ser aproximada, nesse sentido, de tradições de pensamento comunitário nas quais a identidade individual se forma por meio das relações. Sem transformar o filme numa ilustração filosófica, é possível perceber nele uma ética segundo a qual ninguém se realiza isoladamente. Quando um dos três enfrenta um problema, a situação modifica imediatamente a rotina dos outros. A amizade não é sentimento abstrato, é disponibilidade de tempo, corpo e risco. Essa disponibilidade também explica a grande espontaneidade das cenas do trio. Big Sean, Diego Francisco e Ramon Francisco desenvolvem uma química que frequentemente produz a impressão de convivência anterior às filmagens. Parte dessa energia nasceu justamente do processo de preparação e da proximidade criada no set, onde os atores estabeleceram uma amizade que ultrapassou o trabalho. Diego e Ramon já eram primos, enquanto Big Sean se integrou ao grupo durante a produção. O resultado aparece em interrupções, olhares, piadas e ritmos de fala difíceis de fabricar apenas por texto. Vidigal, cuja formação como ator é relevante, parece compreender que dirigir jovens intérpretes muitas vezes significa criar condições para que uma relação exista, em vez de exigir que ela seja imitada. Há momentos em que o encanto de Casa Branca vem menos de uma fala especialmente escrita do que da forma como um personagem espera o outro terminar uma frase, reage a uma provocação ou se movimenta dentro do grupo. Essa atenção à contracena dá ao filme uma textura que se aproxima da observação documental.
A ficção parece encontrar pessoas antes de encontrar personagens. O uso de intérpretes ligados a comunidades periféricas também interfere na prosódia, nos gestos e na ocupação do espaço. A autenticidade, nesse caso, não significa que atores simplesmente sejam eles mesmos, uma ideia que reduziria seu trabalho. Significa que o filme parte de repertórios corporais e linguísticos que não precisam ser inteiramente fabricados a partir de observação externa. Os atores podem oferecer conhecimento incorporado sobre ritmos de convivência, códigos de humor e maneiras de circular. A direção transforma esse conhecimento em matéria estética. Ao lado deles, intérpretes mais experientes como Teca Pereira, Babu Santana, Roberta Rodrigues e outros nomes do elenco ampliam a densidade do universo sem desequilibrar o centro juvenil. Há uma inteligência na forma como o filme mistura diferentes graus de experiência profissional. A presença de atores conhecidos poderia facilmente roubar atenção, porém a narrativa preserva D, Adrianin e Martins como núcleo. O prestígio dos veteranos serve ao mundo, não o contrário. Essa escolha é coerente com o projeto político de Vidigal. Em vez de construir uma periferia em torno de um visitante, investigador ou personagem de fora que funcionaria como intermediário para o público, Casa Branca permanece junto de quem mora ali. Não existe necessidade de um olhar estrangeiro à chatuba para explicar o território. O espectador é convidado a acompanhar relações já existentes. Essa simples decisão narrativa altera radicalmente a hierarquia da representação. Durante muito tempo, uma estratégia comum do cinema sobre espaços socialmente marginalizados foi oferecer um personagem ponte para tornar o universo legível a uma audiência presumidamente externa. Esse dispositivo pode produzir a sensação de que a vida periférica precisa ser traduzida para adquirir valor dramático. Vidigal confia que os personagens bastam. Termos, referências, ritmos e relações não são permanentemente explicados. O filme permite que o público se adapte a eles e não que eles se adaptem ao público. A comparação inevitável com Cidade de Deus ajuda a perceber a mudança histórica, embora os dois filmes tenham projetos estéticos muito diferentes e não devam ser reduzidos a uma oposição simplista. Cidade de Deus marcou profundamente a imagem internacional da favela brasileira por sua energia formal e pela centralidade da violência, criando um modelo que influenciou inúmeras produções posteriores. Casa Branca surge num contexto em que cineastas negros e periféricos reivindicam a multiplicação das imagens possíveis desses territórios. O objetivo não é apagar a violência do repertório, mas impedir que ela seja a única narrativa exportável. A diferença entre olhar para um lugar e olhar a partir dele torna-se fundamental. O primeiro pode produzir obras brilhantes, mas corre sempre o risco de converter pessoas em objetos de fascínio. O segundo não é automaticamente virtuoso, porém traz experiências, memórias e responsabilidades diferentes para o processo de criação. Vidigal fala frequentemente da necessidade de defender a humanidade do lugar onde vive e Casa Branca transforma esse impulso numa política de mise-en-scène. Defender aqui não significa idealizar, significa recusar redução. O humor desempenha papel decisivo nesse processo. A vida cotidiana dos meninos é engraçada, porque eles próprios são capazes de produzir comicidade a partir das situações, e não porque o filme os observa de cima como figuras pitorescas. O apelido Bruxa de Blair, para a cobradora de aluguel, é exemplo perfeito. Ele nasce do repertório cultural dos personagens e transforma uma figura ameaçadora em objeto de imaginação. O riso oferece uma pequena redistribuição de poder. Quem pode nomear aquilo que teme já não está completamente submetido ao medo. Esse humor também impede que a doença de Almerinda transforme o longa num corredor emocional sem saída. A proximidade da morte permanece, mas o espectador recebe espaço para rir porque os personagens também recebem. Na experiência real do luto antecipado, momentos cômicos não desaparecem por respeito à gravidade da situação, muitas vezes tornam-se ainda mais necessários. Casa Branca reconhece essa coexistência sem culpa. Rir perto da morte não é negar a morte. A alternância tonal revela maturidade porque o filme raramente parece dizer ao público que emoção deve sentir de maneira exclusiva. Uma cena pode começar leve e terminar dolorosa ou apresentar uma situação difícil atravessada por absurdo. Essa mistura corresponde à própria instabilidade da juventude e à lógica de uma comunidade que não dispõe de espaços separados para cada sentimento. A casa de Almerinda pode ser local de doença e de brincadeira. A rua pode ser espaço de amizade e de ameaça. A laje pode abrigar festa e intimidade. Os lugares acumulam afetos contraditórios.
A direção de arte de Alexandre Magalhães e Rafael Cabeça contribui para essa espessura. Os interiores carregam sinais de vida que antecedem a cena. Objetos, cores, imagens, fotografias, elementos de decoração e referências culturais constroem histórias sem necessidade de exposição verbal. Num filme sobre memória, o ambiente doméstico funciona quase como memória externa. Quando Almerinda já não consegue narrar quem foi, as coisas que a cercam continuam testemunhando relações e trajetórias. Essa função do cenário torna a casa algo próximo de um arquivo. Cada objeto pode conter uma história que talvez só Dé saiba reconstruir. A doença ameaça a memória individual, mas a materialidade do espaço oferece resistência. Fotografias permanecem, móveis permanecem, percursos permanecem, amigos lembram. A identidade de Almerinda começa a sobreviver, distribuída entre pessoas e coisas. Essa ideia permite compreender por que a ida à montanha possui tanta importância. Um lugar favorito não é apenas um ponto geográfico, mas uma extensão da biografia. Retornar com Almerinda significa recolocar seu corpo dentro de um espaço que participou de sua identidade quando ela ainda podia reconhecê-lo conscientemente. Mesmo que não saibamos o que ela percebe, o gesto dos meninos afirma que aquela história merece ser respeitada. Eles não levam uma paciente para passear, levam Almerinda de volta a uma parte de si. Há algo quase ritual nessa sequência. O esforço de carregar o corpo, a progressão da subida e a chegada a um ponto elevado podem lembrar uma peregrinação, mas o filme evita transformar o momento em alegoria religiosa explícita. Sua transcendência permanece material. São jovens suando, tropeçando, coordenando movimentos, ajudando uma pessoa frágil a alcançar um lugar. A espiritualidade, se existe, nasce do trabalho compartilhado. Esse materialismo do afeto talvez seja uma das qualidades mais originais de Casabranca. Amar não é apenas sentir, é lavar, empurrar, comprar, buscar, carregar, esperar, pagar, improvisar. A câmara insiste em tarefas que normalmente desaparecem das narrativas porque são consideradas pouco dramáticas. No entanto, é justamente nelas que a responsabilidade se torna visível. O cuidado possui peso, duração e custo. A representação do Alzheimer ganha força por essa concretude. Em vez de explicar longamente os mecanismos da doença, o filme mostra suas consequências na vida diária. Perda de mobilidade, perda de fala, falhas de reconhecimento, dependência crescente e reorganização completa da rotina familiar. Almerinda não é tratada como enigma médico a ser solucionado. Não existe promessa de cura. O drama nasce da adaptação a uma irreversibilidade. Isso permite que o filme evite um dos vícios frequentes de narrativas sobre doenças: transformar a medicina em máquina de suspense. Não há médico genial, tratamento experimental ou última esperança em torno da qual a trama precisa girar. A ciência já estabeleceu o limite da situação e o que resta é uma questão humana. Como cuidar quando não há mais possibilidade de vencer? Como construir dignidade dentro de uma derrota biológica inevitável? A resposta de Dé é agir no presente. Ele não tem poder sobre o desenvolvimento da doença, mas tem poder sobre a maneira como certos momentos serão vividos. Essa diferença entre controle e agência é essencial. Dé não controla a morte, o Alzheimer, a pobreza ou a polícia, mas ainda consegue escolher levar a avó até um lugar querido, mostrar-lhe uma fotografia, colocar-se ao lado dela quando o trem passa. A grandeza do personagem está localizada nesse espaço reduzido, porém real, de intervenção. Existe nesse comportamento uma forma de heroísmo que Casabranca deliberadamente afasta dos modelos espetaculares. Dé não salva uma cidade, não derrota um inimigo e não realiza façanhas reconhecidas publicamente. Seu heroísmo é repetitivo e invisível. Ele faz hoje o mesmo trabalho que precisará fazer amanhã, sabendo que o resultado final não será a recuperação da pessoa que ama. O cinema contemporâneo está saturado de personagens cuja importância é medida por sua capacidade de modificar o mundo exterior. Casabranca propõe outra escala moral. Talvez uma ação enorme seja conseguir que uma senhora em estágio avançado de Alzheimer tenha uma tarde agradável. Talvez coragem seja continuar cuidando quando não existe recompensa narrativa. Talvez amadurecer seja aprender que nem toda luta termina em vitória. Essa percepção aproxima o filme de uma tradição humanista, mas sua humanidade não é abstrata. Classe, raça e território determinam concretamente as dificuldades enfrentadas. Dé é admirável não porque transcende sua condição social, mas porque age dentro dela. A narrativa não lhe oferece o conforto de uma meritocracia cinematográfica na qual bondade, inevitavelmente, produz ascensão.
O cuidado não garante que sua vida se torne economicamente mais fácil. Essa recusa da recompensa convencional é importante. Em muitos dramas sociais, personagens virtuosos recebem algum reconhecimento extraordinário no final, como se a ficção precisasse compensar a injustiça da realidade. Vidigal está mais interessado em mostrar que o sentido pode surgir mesmo quando as condições estruturais não se resolvem magicamente. A amizade ajuda, a comunidade mobiliza recursos, o afeto cria beleza, mas nenhuma dessas coisas transforma a Chatuba num lugar sem desigualdade. O filme termina sua experiência moral sem fingir que solucionou a sociedade. Ao mesmo tempo, seria incorreto chamá-lo de pessimista. Casabranca possui uma confiança profunda na capacidade humana de produzir vínculo dentro de circunstâncias adversas. Essa confiança não equivale à ingenuidade, porque o filme conhece a violência que cerca os personagens. O que ele rejeita é a ideia de que reconhecer estruturas opressivas exige representar pessoas exclusivamente como vítimas. Adrianin e Martins sofrem, mas também criam, desejam, riem e tomam decisões. A questão da agência é especialmente importante na representação de personagens negros. Durante grande parte da história audiovisual, corpos negros foram enquadrados por dois extremos igualmente limitadores: ameaça ou sofrimento. Mesmo obras politicamente conscientes podem reduzir personagens a demonstrações de opressão. Casabranca insiste que denunciar o racismo não obriga a fazer do racismo a totalidade da experiência negra. A abordagem policial dói justamente porque invade uma vida que já conhecemos como muito maior do que aquela violência. Essa escolha formal cria uma política de proporção. A polícia recebe apenas o espaço narrativo necessário para que compreendamos sua força destrutiva. Não recebe o direito de definir o filme. O Alzheimer é central, mas também não define completamente Almerinda. A pobreza condiciona as ações, mas não esgota a Chatuba. Cada elemento socialmente pesado encontra limite diante da multiplicidade da vida. É por isso que cenas de arte e desejo são tão importantes quanto cenas de cuidado. Se fossem retiradas, o filme poderia continuar funcionando como drama sobre um neto e uma avó, mas perderia sua visão de juventude. Adrianin e Martins existem para além do apoio que oferecem a D. Thalita existe para além de uma função romântica. O mundo permanece aberto, mesmo quando a história principal se aproxima da morte. O sonho artístico de Thalita estabelece um contraponto particularmente bonito com a deterioração da memória de Almerinda. Enquanto uma geração perde acesso ao passado, outra tenta projetar-se para o futuro. Cantar significa imaginar um público que ainda não existe, uma vida ainda não vivida, uma voz capaz de atravessar os limites presentes. Essa tensão entre memória que desaparece e futuro que tenta nascer estrutura silenciosamente o filme. D está preso entre os dois movimentos. Ele precisa preservar o passado da avó, ao mesmo tempo que deveria construir seu próprio futuro. É uma posição dolorosa porque nenhum ser humano dispõe de tempo infinito. Cada hora dedicada ao cuidado é uma hora retirada de outra possibilidade, e Casabranca respeita suficientemente o protagonista para não fingir que amor elimina esse conflito. Cuidar pode ser profundamente significativo e profundamente exaustivo ao mesmo tempo. Reconhecer a segunda dimensão não diminui a primeira. Essa ambivalência é central para qualquer representação madura do cuidado familiar. Há discursos sociais que idealizam cuidadores como pessoas naturalmente altruístas e, ao fazê-lo, tornam invisíveis seu cansaço, isolamento e perda de oportunidades. Denon recebe uma estrutura institucional robusta que distribua as tarefas. Sua dedicação é bela, mas a necessidade de tamanha dedicação também denuncia uma falha coletiva. O filme nos convida a admirar o garoto e, simultaneamente, perguntar por que um garoto precisa suportar tanto. A moradia precária intensifica essa pergunta. A ameaça do aluguel mostra que até o espaço indispensável ao cuidado depende de uma relação financeira instável. Para uma pessoa com Alzheimer avançado, perder a casa não significaria apenas mudar de endereço. Significaria romper referências sensoriais, rotinas e redes de suporte. O risco de despejo possui, portanto, uma dimensão médica e emocional além da econômica. A casa é parte da infraestrutura informal de Almerinda. A rede comunitária tenta preencher esse vazio. Amigos se mobilizam, artistas participam, pessoas oferecem ajuda, e o filme constrói uma visão da comunidade como organismo capaz de responder coletivamente a crises. Mas há uma diferença entre comunidade forte e Estado ausente. A primeira é celebrada. O segundo continua sendo criticado pelo simples fato de que certas necessidades nunca deveriam depender apenas de boa vontade.
Vidigal preserva essa tensão sem transformar o roteiro em manifesto discursivo. Quando o Estado aparece de forma mais direta, por meio da polícia, sua presença é irônica e amarga. Aquilo que falta como proteção reaparece como controle. Dê encontra dificuldade para garantir cuidados, moradia e recursos. Porém, a autoridade pública demonstra eficiência quando se trata de suspeitar e intimidar jovens negros. Essa assimetria é uma das críticas políticas mais contundentes do filme. A institucionalidade que deveria sustentar a vida surge, sobretudo, como força capaz de constrangê-la. O episódio torna ainda mais significativa a casa comunitária construída simbolicamente pelo trio. Se as instituições formais falham, os personagens fabricam uma pequena instituição afetiva. Há regras não escritas. Estar presente, dividir problemas, não abandonar o outro. Essa estrutura é frágil porque depende de pessoas igualmente vulneráveis, mas possui legitimidade moral. O título Casa Branca pode ser lido, nesse sentido, como o nome de uma política alternativa em miniatura, organizada não pelo poder de cima, mas pela reciprocidade cotidiana. A escolha da Chatuba e da Baixada Fluminense também carrega peso cultural. O imaginário cinematográfico do Rio de Janeiro, historicamente, concentrou uma enorme quantidade de imagens na Zona Sul, no centro e em determinadas favelas mais conhecidas internacionalmente. A Baixada, apesar de sua densidade populacional e cultural, continua subrepresentada em comparação. Filmar ali significa ampliar o mapa do próprio cinema brasileiro. A geografia deixa de ser periferia da imagem. Essa ampliação tem efeitos concretos sobre quem pode se reconhecer na tela. Quando um território raramente filmado aparece apenas em noticiários relacionados à violência ou à precariedade, seus moradores aprendem a se ver publicamente por meio de enquadramentos produzidos por outros. Casa Branca oferece outra experiência. Ruas e casas tornam-se cenário de amizade, humor, desejo e beleza. O reconhecimento não acontece porque o filme afirma que tudo é bonito, mas porque mostra que tudo é humano. Essa diferença é decisiva. O conceito de geografia afetiva ajuda a compreender a organização do espaço. Para Dé, a Chatuba não é uma abstração socioeconômica, mas um conjunto de trajetos ligados a pessoas e experiências. Os trilhos possuem uma função em sua relação com Almerinda. A montanha guarda memória, a laje abriga desejo, a casa concentra cuidado, o comércio envolve sobrevivência, as ruas possibilitam encontro e ameaça. A cartografia do filme é emocional antes de ser turística. Essa abordagem transforma a câmera num instrumento de pertencimento. Vidigal não parece perguntar como tornar este lugar interessante para quem nunca esteve aqui, mas como filmar aquilo que já é significativo para quem vive aqui. A diferença produz imagens menos dependentes do choque e do exotismo. Uma pedra tremendo perto dos trilhos durante a passagem de um trem pode receber atenção porque faz parte de uma experiência sensorial específica, não porque simbolize alguma tese grandiosa. A poesia nasce da observação. Essa poética dos pequenos detalhes aproxima Casa Branca de tradições do realismo, embora o filme não busque austeridade absoluta. Há humor, música, coincidências, referências culturais e momentos de evidente construção dramática. Seu realismo reside sobretudo no compromisso com a densidade social dos personagens. O cotidiano é organizado cinematograficamente, mas não parece existir apenas para servir à trama. Sempre temos a sensação de que a Chatuba continuaria vivendo se Dé saísse do quadro. Essa sensação de mundo excedente é um dos sinais de uma mise-en-scène generosa. Personagens secundários parecem possuir rotinas próprias, ambientes contêm informações que não serão necessariamente explicadas e relações são sugeridas além do necessário para avançar a história. O filme não fecha completamente seu universo. Essa abertura é coerente com uma obra que deseja combater estereótipos, pois estereótipos dependem justamente de fechamento. Eles reduzem pessoas a poucas características legíveis. Vidigal prefere deixar sobras. A própria estrutura narrativa contém sobras e desvios. Algumas críticas perceberam nisso certa irregularidade, argumentando que a obra poderia apresentar maior coesão formal ou desenvolver melhor determinadas ramificações. A observação não é irrelevante. Casa Branca, por vezes, parece tão interessado em acolher personagens, situações e tons diferentes que sua progressão dramática perde intensidade convencional. Mas esse excesso de vida também é parte da sua identidade. O desafio crítico consiste em não transformar toda imperfeição em virtude apenas porque o projeto político é admirável. Há passagens em que uma decupagem mais precisa poderia valorizar melhor as atuações,
sobretudo nos momentos em que pequenas reações faciais seriam importantes. Há sequências cuja iluminação pode dificultar a percepção da composição emocional. E algumas linhas secundárias poderiam receber maior elaboração sem necessariamente comprometer a estrutura episódica. Reconhecer essas limitações não diminui o filme. Permite compreender que seu valor não depende de proclamá-lo formalmente impecável. Ao mesmo tempo, o prêmio de fotografia concedido a Arthur Sherman no Festival do Rio indica que a proposta visual encontrou forte reconhecimento. A aparente divergência entre elogios e ressalvas mostra como a imagem de Casa Branca desafia expectativas distintas. Quem busca acabamento clássico pode perceber instabilidade. Quem valoriza uma luz capaz de preservar a textura viva dos ambientes pode encontrar ousadia. Em cinema, técnica nunca é apenas questão de correção. É também escolha de quais imperfeições aceitar para proteger determinada presença. O longa frequentemente privilegia a presença. A montagem participa da mesma aposta. Em vez de controlar rigorosamente cada respiração dos atores para produzir eficiência narrativa, muitas cenas parecem permitir um pouco de folga. Essa duração favorece a amizade porque deixa os personagens simplesmente estarem juntos. O espectador aprende a gostar do trio não apenas porque o roteiro informa que são inseparáveis, mas porque passa tempo observando sua convivência. A afeição é construída por duração. Essa estratégia ajuda a explicar por que a proximidade da morte se torna tão forte na parte final. Quando o filme começa, já sabemos que Almerinda está em fase terminal. Portanto, não existe surpresa objetiva na direção do desfecho. O que muda é a quantidade de tempo que passamos com aquelas pessoas. Cada brincadeira, passeio e gesto de cuidado aumenta aquilo que estará em jogo quando a ausência chegar. A narrativa transforma previsibilidade em antecipação emocional. O luto, nesse sentido, começa muito antes da morte. Dé já está perdendo a avó enquanto ela permanece fisicamente presente, porque o Alzheimer desfaz pouco a pouco formas de relação que existiam entre os dois. Essa experiência é frequentemente chamada de perda ambígua. A pessoa está ali, mas partes essenciais da reciprocidade desapareceram. O filme capta essa ambiguidade no modo como Dé procura reconhecimento. Ele se despede de diferentes versões de Almerinda em etapas sucessivas. Ao levar a avó para lugares importantes, o protagonista talvez esteja criando lembranças, sobretudo para si mesmo. Esse é um aspecto doloroso e belo do projeto dos meninos. Almerinda pode não reter os passeios, mas Dé reterá a imagem de tê-la levado. A experiência possui valor mesmo quando sua memória não será compartilhada igualmente por todos. O cuidado se transforma também em preparação para o luto daquele que ficará. Essa assimetria coloca uma pergunta filosófica. Um momento ainda tem sentido se a pessoa que o vive não puder lembrá-lo depois? Casa Branca responde implicitamente que sim. A ideia de que uma experiência só vale quando pode ser arquivada reduziria a vida à memória futura. Almerinda merece prazer, ar, luz, movimento e companhia no presente, independentemente de lembrar disso no dia seguinte. O valor de estar vivo não depende da capacidade de produzir registro autobiográfico. Essa concepção é radicalmente importante num mundo que associa identidade à produtividade, autonomia e memória. Pessoas com demência avançada podem ser tratadas socialmente como se tivessem perdido aquilo que lhes concedia personalidade. O filme reage ao insistir na dignidade do corpo presente. Almerinda continua merecendo atenção mesmo quando não pode agradecer, reconhecer ou recompensar. O cuidado deixa de ser contrato. Dé ama sem garantia de reciprocidade perceptível. É uma forma de relação que exige enorme maturidade porque a recompensa emocional mais básica, ser reconhecido por quem amamos, pode desaparecer. O jovem continua lavando, alimentando e levando a avó para passear mesmo quando ela talvez não saiba seu nome. Essa persistência transforma o cuidado numa ética não condicionada à confirmação. Ele age porque sabe quem ela é, mesmo quando ela já não consegue dizer quem ele é. Há aqui uma inversão muito bonita da memória. Normalmente, esperamos que os mais velhos sejam guardiões das histórias familiares, aqueles que sabem de onde os jovens vieram. Em Casa Branca, o neto precisa assumir progressivamente essa função. Ele se torna a memória da avó. O adolescente, que deveria estar orientado principalmente para o futuro, é obrigado a carregar o passado. Esse deslocamento contribui para a densidade do título. A casa é também lugar onde as gerações se sobrepõem. Um adolescente e uma idosa dividem um espaço no qual objetos, hábitos e lembranças pertencem a tempos diferentes.
À medida que Almerinda perde memória, Dé passa a funcionar como elo entre esses tempos. Quando ela partir, a casa não será apenas mais vazia fisicamente, perderá uma camada inteira de história. A eventual ameaça de perder essa mesma casa ganha assim enorme força simbólica. Moradia não é somente teto, especialmente para famílias cuja história material se concentra num número pequeno de objetos e ambientes. Ser despejado pode significar dispersar arquivos afetivos, romper relações de vizinhança e perder continuidade espacial. Para D, manter a casa é também tentar manter um mundo que está se desfazendo. A luta financeira e o luto se tornam inseparáveis. A comunidade, novamente, aparece como força de contenção contra a dispersão. O evento para arrecadar dinheiro representa de maneira explícita aquilo que o filme inteiro pratica implicitamente: transformar uma dificuldade privada em responsabilidade compartilhada. A presença musical amplia essa energia e evita que solidariedade seja mostrada apenas como sacrifício. Ajudar também pode produzir festa. A comunidade não se reúne somente em velórios ou crises. Reúne-se cantando. Essa associação entre resistência e celebração possui longa tradição na cultura negra brasileira. Música, dança, festas de rua, rodas, religiões de matriz africana, blocos, bailes e inúmeras outras formas coletivas, historicamente funcionaram não apenas como entretenimento, mas como tecnologias sociais de sobrevivência e memória. Casa Branca não precisa transformar essas tradições em tema didático para dialogar com elas. Basta compreender que a alegria coletiva pode possuir dimensão política. Continuar produzindo prazer onde a vida é estruturalmente dificultada é também uma maneira de afirmar existência. É importante, porém, não transformar essa alegria em obrigação. Pessoas negras não precisam ser resilientes o tempo todo, e moradores da periferia não deveriam ser celebrados apenas por sua capacidade de suportar a adversidade. O filme é mais interessante quando mostra que os personagens não são símbolos de resistência permanente, mas pessoas que também cansam, falham e precisam ser ajudadas. Dé não deveria precisar provar força extraordinária para merecer dignidade. Sua vulnerabilidade também é legítima. A atuação de Big Sean é fundamental nesse ponto. O ator evita sinais grandiosos de sofrimento e permite que a exaustão apareça em pausas, olhares e pequenas mudanças de energia. Dé frequentemente parece administrar mais emoções do que consegue verbalizar. Essa contenção combina com um jovem que não dispõe de tempo para processar tudo psicologicamente. Primeiro é preciso resolver a tarefa. O sentimento vem depois, se houver espaço. A relação com os amigos fornece esse espaço. Em meio à risenha, à provocação e ao humor, Dé pode retornar temporariamente a uma versão de si que não é determinada pela doença da avó. A comicidade funciona quase como cuidado psicológico informal. Os meninos não fazem terapia uns dos outros no sentido explícito, mas oferecem presença, distração e normalidade. Às vezes, ajudar alguém é simplesmente permitir que ele ria durante alguns minutos. Essa maneira de representar a amizade masculina possui importância cultural própria. O audiovisual costuma associar intimidade emocional entre homens a grandes confissões ou situações extremas. Casa Branca trabalha num registro menos verbal. Os meninos demonstram afeto fazendo coisas juntos, permanecendo por perto, ajudando fisicamente, compartilhando riscos e aceitando a vulnerabilidade do outro. A amizade é performada no cotidiano. A própria corporalidade da assistência à Almerinda desafia códigos de distância masculina. Para levantá-la, os amigos precisam coordenar braços, mãos e peso. Cuidar exige contato. A câmera naturaliza esses corpos em relação de suporte. Não há vergonha em tocar para sustentar. A masculinidade deixa de ser imaginada como invulnerabilidade individual e passa a incluir a capacidade de segurar alguém que não consegue ficar de pé. Essa imagem pode ser expandida para o próprio trio. Em diferentes momentos, cada um deles está metaforicamente sustentando os demais. Adrianin recebe apoio quando é atingido por humilhação. Dé recebe apoio em sua responsabilidade. Martins participa do equilíbrio emocional do grupo. A palavra companheirismo parece simples, mas o filme lhe devolve materialidade. Companheiro é aquele que carrega junto. A abordagem policial evidencia o oposto dessa lógica. Ali, corpos não são tocados para sustentar, mas controlados para estabelecer hierarquia. A mesma juventude que o filme associa à solidariedade é reinterpretada pela autoridade como ameaça potencial. O contraste entre toque cuidadoso e toque coercitivo percorre silenciosamente a obra. A política também pode ser entendida pela maneira como corpos se aproximam.
O banho de Almerinda e a abordagem policial, embora muito diferentes, ocupam extremos desse espectro. Na primeira, alguém mais forte usa sua força para proteger um corpo vulnerável. Na segunda, agentes investidos de poder usam sua posição para vulnerabilizar jovens. Uma cena produz dignidade, a outra tenta retirá-la. A comparação mostra como Casa Branca pensa poder em termos concretos. Importa não apenas quem possui força, mas o que faz com ela. Vidigal não precisa formular essa oposição verbalmente porque a montagem da experiência já a torna perceptível. O espectador guarda na memória os gestos anteriores e os leva consigo para as cenas seguintes. Essa é uma das propriedades centrais do cinema. Cada imagem modifica retrospectivamente outras imagens. Depois de vermos Dé cuidar da avó, jamais poderemos aceitar com neutralidade um olhar que o reduza a estereótipo. O filme nos ensinou a vê-lo de outra maneira. Nesse sentido, Casa Branca é também uma obra sobre educação do olhar. Sua política não reside somente naquilo que representa, mas na sequência pela qual nos faz conhecer seus personagens. Primeiro intimidade, depois contexto, primeiro pessoas, depois categorias. O espectador pode reconhecer que Dé é jovem, negro, pobre e periférico. Porém, essas informações nunca conseguem substituir sua singularidade. A categoria social explica parte da experiência, não a pessoa inteira. Esse princípio poderia parecer elementar, mas a história das imagens demonstra o contrário. Grupos marginalizados foram frequentemente transformados em tipos, isto é, representações, nas quais o indivíduo serve apenas para ilustrar uma condição coletiva. Vidigal reivindica o direito à banalidade e à contradição. Seus personagens podem existir em cenas que não explicam a periferia. Podem simplesmente conversar, flertar, brincar ou se irritar. O direito à banalidade é politicamente importante porque a normalidade é uma forma de reconhecimento. Quando apenas personagens brancos e de classe média recebem histórias sobre pequenas crises emocionais, enquanto personagens negros precisam carregar sempre o peso de representar grandes problemas sociais, cria-se outra espécie de desigualdade narrativa. Casa Branca não abandona a dimensão social, mas permite que ela conviva com acontecimentos menores. A vida de Dé não é obrigada a ser exemplar o tempo todo. Ao mesmo tempo, o filme sabe que um corpo negro nunca circula completamente fora da história racial brasileira. Por isso, a cena policial não é um acidente desconectado, e as referências visuais a figuras negras não são decoração neutra. Existe uma memória coletiva em torno desses personagens. A diferença está em não permitir que essa memória se torne destino fechado. A cultura negra surge como fonte de linguagem e pertencimento, não apenas como história de sofrimento. A presença de Zumbi dos Palmares, num quadro, por exemplo, pode ser lida como vínculo com uma genealogia de resistência, enquanto Nina Simone convoca outra tradição de arte negra politicamente carregada. Essas imagens domésticas situam os personagens dentro de uma cultura transnacional e brasileira que já produziu incontáveis respostas à opressão. Mas o filme não interrompe a narrativa para explicar sua importância. Elas existem no ambiente como referências que alguém escolheu manter por perto. A direção de arte, portanto, participa da construção da subjetividade. Quem coloca determinadas imagens na rede está dizendo algo sobre os mundos com os quais deseja se relacionar. Em cinema, cenários podem transformar identidade em textura. Casa Branca compreende que representação negra não se limita à cor da pele do elenco. Envolve os objetos culturais, músicas, imagens e gestos que organizam a experiência. A autoria aparece também nesses detalhes. A estreia e a trajetória festivalista do filme confirmaram a força dessa proposta. Apresentado ao público em 2024, Casa Branca tornou-se um dos títulos mais celebrados do Festival do Rio, onde Luciano Vidigal recebeu o prêmio de direção, Diego Francisco foi reconhecido como ator coadjuvante, Arthur Sherman venceu pela fotografia e o trabalho musical também foi premiado. A vitória de Vidigal teve ainda peso histórico por fazê-lo o primeiro cineasta negro a conquistar o prêmio de melhor direção de ficção na competição principal do festival. O reconhecimento não transformou o filme apenas em sucesso individual, colocou sua política de representação no centro de uma instituição cinematográfica importante. Sua circulação por outras mostras brasileiras e internacionais demonstrou que uma história profundamente localizada pode comunicar-se sem precisar neutralizar sua especificidade. Chatuba, nomes, gírias, referências culturais e relações particulares não impedem que espectadores de outros lugares compreendam o medo de perder alguém, a força da amizade ou o peso do cuidado.
Esse é um argumento importante contra a velha crença de que alcançar públicos amplos exige tornar narrativas periféricas mais genéricas. Quanto mais concretos são os personagens, maior pode ser sua universalidade emocional. A passagem pelo circuito internacional também produz uma inversão interessante da história do olhar. Durante décadas, imagens da pobreza urbana brasileira circularam mundialmente com enorme poder, muitas vezes reforçando expectativas estrangeiras sobre violência, caos e exotismo tropical. Casa Branca viaja oferecendo outras imagens do mesmo país. Não nega desigualdade, mas apresenta corpos negros em gestos de ternura, amizade e criação. A exportação deixa de ser apenas a da ferida. Passa a incluir a capacidade de cuidar. Esse deslocamento é particularmente relevante num período de renovação do cinema brasileiro, marcado pela emergência e consolidação de cineastas negros, periféricos, indígenas e de diferentes regiões, reivindicando maior controle sobre suas narrativas. Casa Branca dialoga com esse movimento sem precisar ser tratado como representante único de uma tendência. Seu valor está justamente em ser singular. Um cinema plural não precisa de uma obra que fale por todos. Precisa de muitas obras que tenham direito de falar a partir de posições diferentes. Nesse panorama, Vidigal ocupa lugar interessante porque sua trajetória está profundamente ligada ao teatro comunitário e às experiências coletivas de formação artística. O Nós do Morro não foi apenas espaço de treinamento de atores, mas parte de uma transformação histórica na circulação de artistas oriundos de favelas dentro do audiovisual brasileiro. Casa Branca carrega algo dessa pedagogia coletiva. A confiança nos jovens intérpretes, a atenção à contracena e a valorização da presença comunitária não parecem elementos acidentais. A produção realizada na própria região e o uso de talentos ligados às periferias também tem dimensão econômica e simbólica. Filmar um lugar não significa automaticamente integrá-lo ao processo de criação. Grandes produções podem usar territórios apenas como locação, enquanto toda decisão e grande parte dos recursos permanecem externas. O projeto de Vidigal procura reduzir essa distância. A representação começa antes da câmara ser ligada, na composição de equipe, elenco e relações de trabalho. Essa discussão sobre autoria não significa que apenas pessoas de determinada origem possam representar determinada realidade. O cinema sempre envolveu imaginação, deslocamento e encontro com experiências diferentes. O ponto é outro. Durante muito tempo, certos grupos tiveram amplo direito de imaginar os outros, enquanto estes tiveram pouco acesso aos meios de imaginar a si próprios. A expansão da autoria corrige uma assimetria histórica e, ao fazê-lo, aumenta a variedade estética disponível para todos. Casa Branca mostra o que se torna visível quando muda quem decide onde a câmera deve permanecer. E a câmera permanece frequentemente no cuidado. Essa insistência pode parecer simples, mas reorganiza o que merece tempo cinematográfico. Dar banho, empurrar cadeira, olhar fotografias, esperar um trem, caminhar por uma rua ou carregar alguém numa subida são ações que poderiam ser reduzidas a montagem rápida em outra obra. Aqui elas ganham duração suficiente para que percebamos seu esforço. O filme transforma a manutenção da vida em acontecimento. Há uma tradição feminista importante de pensamento sobre o trabalho reprodutivo e de cuidado, frequentemente invisibilizado porque não produz mercadorias diretamente, embora torne toda a vida social possível. Casa Branca não formula teoricamente essa discussão, mas oferece uma imagem poderosa dela. É preciso deixar de trabalhar ou reduzir suas possibilidades de renda, justamente porque o cuidado da avó demanda trabalho não remunerado. O conflito econômico deriva da invisibilidade social dessa atividade. Visto por esse ângulo, o filme não é somente drama familiar ou retrato da juventude, é também narrativa sobre a economia política do cuidado. Quem cuida quando hospitais, serviços sociais e redes familiares são insuficientes? Quem perde salário, tempo e oportunidades? Quem paga os medicamentos? Quem adapta a casa? Essas perguntas aparecem incorporadas à rotina sem transformar os personagens em exemplos estatísticos. O fato de o cuidador principal ser um adolescente intensifica a injustiça, mas também impede que o espectador naturalize a situação. Quando mulheres adultas realizam tarefas semelhantes, o audiovisual e a sociedade frequentemente tratam isso como extensão natural do papel feminino. Ver Dé assumindo o mesmo trabalho torna seu peso mais evidente. A inversão de género ajuda a revelar aquilo que costuma ser invisível.
O cuidado é trabalho independentemente de quem o executa. Ainda assim, Vidigal preserva a dimensão amorosa para que a análise estrutural não reduza tudo à exploração. Dé não cuida apenas porque não há alternativa. Existe vínculo profundo. O desafio é manter simultaneamente duas verdades. O cuidado é a expressão de amor e é também trabalho exaustivo que deveria receber suporte.